Amanhece na luz da campina, anoitece no meu coração. Tanta terra cabe nessa rima, só não cabe minha solidão. Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nosso carinho. Eu quero todo o teu amor, que todo mundo saiba. Quero muito fogo pra toda essa palha. Quero um beijo novo pra continuar. A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra. Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala, queimando as estrelas, respirando gás. Aí a minha natureza não aguenta mais. Fazer amor no paraíso. Fazer a luz do teu sorriso é natural. Correr atrás do teu amor tão sem juízo. Viver contigo no jardim dos animais. Boa noite. Hoje nós vamos conhecer a história de um sanfoneiro, de um cantor, de um compositor, de um piloto de avião. São tantas atribuições que nós poderíamos estar falando de um grupo, mas não. A história desse homem, que se confunde com a do forró, será conhecida a fundo hoje. E com certeza, Valdones encanta o Ceará. Pelado procurei o meu amor aperreado, apenas apanhei na beira-mar. Audacioso. Essa é a palavra que define o começo de Valdones. Aos 11 anos de idade, numa época em que só se ouvia rock, aquele menino se interessou por um instrumento que iria permanecer na vida dele e de muitos até hoje. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar. Ele sempre foi um menino muito bom, muito calmo, tranquilo, dócil, carinhoso demais. Logo por mim, por sinal. E quando o Eurides descobriu nele o dom de tocar, aí ele perdeu a chance de brincar, porque quando ele estava brincando com os amiguinhos que vinham para cá, o Zezinho, o Roger, a turma de amigos, ele chegava um amigo e aí ele chamava Valdones, tocar. Pronto, parava toda a brincadeira e o Valdones ia tocar. Realmente ele nunca teve muita oportunidade de brincar, porque quando eu tocava, sempre gostei de tocar, ele muito cedo, com 10 anos mais ou menos, eu já tocando e ele fazendo ritmo assim na mesa ou em qualquer ambiente, aí eu via que ele tinha muito ritmo. Então eu saía para trabalhar, ele pegou a minha sanfona uma das vezes, aí quando eu voltei foi uma surpresa para mim, ele tocando já Parabéns, Asa Branca, aquela coisa como todo mundo começa. E em seguida ele desenvolveu numa velocidade muito grande, onde com 10 anos, mais ou menos, 10 para 11 anos, ele já estava tocando todas essas músicas mais complicadas que nem eu toco. Show sozinho foi no colégio. Ele fazia um show no ginásio do colégio. E foi maravilhoso. Bom porque estavam os colegas da minha classe, na minha sala de aula, e estava também o resto da galera todinha do colégio. Então foi maravilhoso, eu ainda novinho. No segundo ou terceiro show, eu me lembro que foi assim, foi punk pra caramba, eu não sei, não estava naqueles dias e eu dei uma desafinada brava. Teve uma música que eu fui cantar que eu não consegui achar o tom até o final da música. Deu um nervoso, entendeu? E aí nessa hora foi ótimo também, porque a experiência vem com o tempo. Eu aprendi do erro fazer um acerto. A gente amanhecia o dia já ouvindo música, porque ele acordava sempre muito cedo e começava a tocar. E a gente acordava ouvindo aquela música bem suave, bem gostosa, como ele sabe fazer até hoje. Então, passou para a adolescência, também não foi diferente, não foi assim, um menino nunca bebeu, nunca fumou, nunca foi de farra. Namorador, muito namorador. Mas assim, de farrear, de brincar, não. E nunca foi de passar noites fora. E a vida dele sempre foi assim, viajava muito, porque
Ele teve muita sorte, porque logo teve um padrinho maravilhoso, que foi Dominguinhos. A gente conheceu Dominguinhos e Dominguinhos apadrinhou. E daí começou o Valdones a viajar, fazer programas fora e fazer no show. Valdones eu conheci em Fortaleza. Ele tinha por volta de 10 anos de idade, com o pai Eurides, a mãe Joana d'Arc. Fizemos amizade e ele já era um iniciante da sanfona. Era um menino que já estava prometendo. E eu fiz aquela amizade e ele foi prestando atenção como eu tocava e tal. Mas ele era muito novinho. Foi crescendo com a sanfona nos peitos e progredindo cada vez mais. Dominguinhos é uma pessoa que eu devo tudo. Através dele eu consegui mostrar o meu trabalho para vários outros artistas, para o Gilberto Gil, que por sua vez foi o Gil quem me indicou para Marisa Monte. Então, quer dizer, o Gil, eu toquei com o Gil na cozinha da casa do seu Luiz Gonzaga, lá em Exu. E ele, poxa, adorou, curtiu e tal. E quando a Marisa perguntou, ele disse, tem sim, tem um menino lá no Ceará tocando assim. Ela disse, eu queria um cara novo, assim. Mas o doutor me examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo isso de não mal, é da idade que pra tal menina não há um só remédio em toda a medicina. É só namorar, só pense em namorar, ela só namorar, ela só quer, só pense em namorar. E Valdones, como que você conheceu o Luiz Gonzaga? Alguém te levou até ele? Como foi isso? Foi o seguinte, o Dominguinhos que falou pra ele. O Dominguinhos disse que tinha um menino novo tocando sanfona no Ceará. Seu Luiz Gonzaga, nessa época, estava preocupado com a extinção do instrumento e ficou curioso em conhecer quem era esse menino novo que estava tocando sanfona no Ceará. E logo em seguida, depois que o Dominguinhos falou isso para ele, numa passagem aqui em Fortaleza, muito rápida, ele foi na minha casa. Um empresário aqui da cidade, junto com um produtor e tal, eles levaram o seu Luiz Gonzaga na minha casa, porque ele queria me conhecer. E aí, lá em casa, nós já estávamos sabendo, preparamos tudo, um lanche muito legal e tudo. E aí, quando entra, então, chega a comitiva e entra ninguém mais, ninguém menos que o rei do Baião, seu Luiz Gonzaga, na minha casa. Aquele cara que eu sonhava, acho que eu nem imaginava que um dia eu ia ver de perto, assim. Só via pelas capas, né, dos LPs e pela televisão. Então foi um momento, assim, inesquecível. Meu sanfoneirinho jovem, o Valdones, fenomenal Valdones. Que Deus te dê muita sorte. Você continua sendo a alegria desta casa. E cuidado com as curvas, viu? Não é curva de mulher, não. Essas curvas de mulher não vão muito mal. As curvas das ruas, dirija com cuidado. Sempre que você vê um perigo, às vezes você se lembra dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família, da sua música e desse amigo velho. E do Dominguinhos também, que puxa muito por você. Na realidade, quando ele vem entrando, fiquei meio assim, inerte, né? E imaginando o seguinte, é de verdade. É de verdade, ele existe. Então, para mim, o seu Luiz Gonzaga, além de um grande artista que ele era, dessa figura assim altamente representativa, ele era um super-herói também. Ele era tudo para mim, assim. Então, você imagina, aquele cara tá entrando na sua casa. Eu acho que, no mínimo, é como para o Luciano, meu filho mais novo, ele conhecesse o Homem-Aranha chegando lá em casa. Uma criança vendo é mais ou menos isso. E como foi para você também receber esse encantamento? Porque da mesma maneira com que você se encantava com ele, ele se encantou por você. Isso aí eu fiquei assim, sabe, alguns momentos eu não acreditava. E ele
quis que eu tocasse para ele. Quando eu toquei para ele, aí ele deu aquela admirada assim e tal, de cara, e nós... Foi muito rápido, as coisas foram acontecendo muito, muito rápidas, porque pouco tempo depois ele voltou a Fortaleza, aí sim para fazer um show, aí eu toquei de novo várias vezes para ele, ganhei uma sanfona de uso pessoal dele e fui apresentado assim pela primeira vez a um grande público no palco, que era um show do seu Luiz Gonzaga, então você imagina que era uma multidão. E o seu Luiz me chamou, disse, eu queria chamar agora um menino novo e tal, de Fortaleza, que está tocando sanfona, está tocando muita sanfona, e é meu afilhado de Dominguinhos, Valdones. Aí eu, caramba, vamos lá, né? O dedo tem que ir pro lugar, nessa hora você treme um pouquinho, quer, sabe, o estado de nervo vai à loucura e você quer, inclusive, dar aqueles conhecidos, dá um branco na memória, né? Mas, graças a Deus, sempre, eu nunca o decepcionei. Quando você toca junto com a pessoa que está tocando o mesmo instrumento, ou mesmo um piano, uma guitarra, uma coisa, você tem certeza absoluta se aquela pessoa tem jeito, se vai seguir na carreira, se vai tentar a vida em outra coisa. Mas não era o caso dele. O Valdones, muito novo, conheceu também Luiz Gonzaga, com 14 anos já gravou num disco de Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro. Eu estava presente, que eu era acompanhador do Gonzaga na gravação. E ele já botou uma sanfona que o Gonzaga botou para ele, pediu para ele tocar aos 14 anos no Rio de Janeiro. Então o Gonzaga também deu-lhe uma sanfona de presente, que está lá na casa dele. O único defeito é que ele toca no outro. Mas a sanfona é boa, se me der eu quero. E aí o Luiz Gonzaga ficou amigo da família, ficando hospedado lá, era muito amigo do Eurides, Joana d'Arc, da família toda, e de Valdones, que estava crescendo, 14, 15 anos, 16, e tocando cada vez mais. Dá-lhe seu Luiz Gonzaga. Valdones, o que aconteceu depois de conhecer o seu Luiz Gonzaga? Olha, assim, para mim foi maravilhoso. Abriu, assim, demais. Abriram-se as portas, né? Um grande padrinho, uma pessoa que... O Papa do forró, né? Apresentando para o Brasil um menino, como ele batizou, de moleque atrevido. E isso foi fantástico para mim. Quando ele me tirou aqui de Fortaleza, me levou para o eixo Rio-São Paulo, eu fiz lá alguns programas de projeção nacional. Dentre eles, eu poderia citar aqui um que eu achei fantástico, maravilhoso, que era o Som Brasil. Uma vez o Luiz Gonzaga encontrou um garotinho que tocava uma sanfoninha, ouviu bem as artes dele ali no instrumento, virou pro menino e disse assim, menino, você quando você crescer, você vai ser grande sanfoneiro. O sanfoneiro mais velho era o Luiz Gonzaga e o mais novo era o Dominguinhos. Agora os dois, Gonzaga e Dominguinhos, também ouvindo as artes de um menininho que tocava sanfona, vaticinaram ali na hora, menino, você vai ser grande sanfoneiro. A abertura linda, maravilhosa. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola. Apresentado pelo Rolando Boldrin, depois o Lima Duarte passou a apresentar há um tempo. Eu fiz aquele programa 5 vezes. E uma dessas vezes um empresário italiano chamado Franco Fontana me viu, entrou em contato, contratou e eu fui tocar nos Estados Unidos, fazer uma turnê nos Estados Unidos, ainda menor de idade. Primeiro passaporte com a autorização dos pais do menor. E eu fiquei lá mais de um ano, tocando de quinta a domingo, num teatro chamado Bally's, na cidade de Reno, estado de Nevada. Reno é uma mini Las Vegas. Vive do jogo, tem muitos cassinos e tal. E cada cassino maravilhoso daquele enorme tem um teatro. E eu ficava tocando de quinta a domingo. Voltei contratado de uma gravadora. Naquela época, 90, 92, você recebeu a proposta de uma gravadora, era
fantástico. Porque, quer dizer, a gravadora estava acreditando no artista. Quando você tinha um trabalho gravado, o cara dizia, qual é a gravadora? Se o cara dissesse assim, não, é independente. Independente, o cara paga, qualquer um grava. Mas se você tem um selo, uma gravadora e tal, que tá... Foi o meu caso. Então eu gravei 2 LPs ainda, em 92 e 93. E o primeiro LP já foi homenageando o seu Luiz Gonzaga, chamado Viva Gonzagão. Participei de um projeto chamado Eu Sou Todos Nós, do Zé Ramalho, do Raízes e Frutos, do Geraldinho Azevedo. Respondendo mais objetivamente a sua pergunta, seu Luiz Gonzaga abriu muito assim, as portas para mim. Tudo aconteceu muito depois que eu conheci o seu Luiz. Respeita os 8 passos do teu pai, é com Januário ninguém vai. Riacho do navio, corre pro Pajeú. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouco mais da vida pessoal desse cantor, que é sinônimo de sanfona e tradição nordestina. Eu volto já. Tu vai bater no meio do mar. Mas se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio pra ver o meu brejinho.